Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minha irmã. É o que eu desejo, é que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, multiplique a bênção na sua família, e a cura divina, que é o penhor, esteja na tua vida, o penhor da salvação, né? E nós estamos em busca, espera do nosso arrebatamento prometido pelo Senhor Jesus Cristo. E o nosso arrebatamento é o quinto, já teve 4 antes de nós. Teve o de Enoque, teve o de Elias, teve o de Jesus, teve dos irmãos do Antigo Testamento, e agora na espera o quinto, que é da graça, que é o nosso arrebatamento, e depois fecha com o arrebatamento de Moisés e Elias. E aí já é o 6º arrebatamento. Mas nós estamos no 5º arrebatamento, esperando o 5º arrebatamento, que é o arrebatamento da graça. Número 5 é número da graça. E nós esperamos o 5º arrebatamento. E esperamos, mas nós temos que esperar com a passagem na mão. Nós temos que ter preparado para ser arrebatado. Não é de qualquer jeito que é arrebatado, não é só falar, eu quero ser arrebatado, eu vou ser arrebatado, que vai ser arrebatado. Você tem que ter com você a exigência de Deus, o requisito que Deus exige que nós tenha. Todos nós sabemos, se você for viajar de ônibus, se você for viajar de trem, de avião, você tem que ter em você os requisitos, a exigência da firma que vai conduzir você. Passagem, a roupa certa, não é qualquer roupa que se vai, roupa certa, e não é bagunçado que vai, sujo, cheirando mal, também não vai. Então tem a exigência de Deus. Isso aí, irmão, é que dá o choque, né? É que dá o contrassenso. Daí porque a pessoa fala, eu creio em Deus. Aí eu estou esperando a vinda de Cristo. Mas você tem tudo que precisa ter para ser arrebatado. Por exemplo, Santa Ceia. Jesus disse para Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E é uma coisa que você tem que ter, senão você não tem parte, que é o lava-pé. Aí ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então tem que batizar. Aí ele fala para Nicodemos, se não nascer de novo, São João 3, de maneira nenhuma pode ver o reino do céu. Ver é entender. A palavra ver, Mombrano diz significa entender. Se você não nascer de novo, você não entende. E precisa entender. Aí ele fala de novo, se você não nascer de novo, você não entra. Aí ele fala 2 vezes, ver e entrar. O novo nascimento dá para nós esses 2 direitos, de nós ver, conhecer quem é Jesus, conhecer quem é você, se você é eleito ou não é, se você é crente ou é cristão. Você também tem que ver que classe você é, a classe sua, se você é um crente que crê em Deus, ou se você é um cristão. Porque crente é quem crê, cristão é quem nasce de novo. Esse se torna cristão. Porque os apóstolos não foram chamados de cristão andando com Jesus. Eles foram chamados de cristão depois do batismo do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Ali que pela primeira vez eles são chamados de cristão, porque já tinham recebido o Espírito Santo. Então daí você tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o irmão Brana diz que ele é a passagem. Ele é a passagem que você mostra para os responsáveis que vai te conduzir, ou seja, motorista,
ou seja, fiscal, você tem que mostrar a passagem, que a passagem prova que você comprou, que você está pagando aquela viagem. E não é ir da terra para o céu, é uma viagem, é uma das viagens mais importantes que tem, essa viagem nossa, de ir para o céu. É a mais importante viagem que existe. Tem muita viagem, né, para outro país, tem viagem para outra cidade, tem viagem para ir na casa dos parentes, mas essa viagem de você ir para o céu é você ir para o seu próprio lar, porque aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lar. E nem pode ser, né? Não tem como ser um lar esse mundo, que é chamado pelo irmão Brana de hospital de pestilento, e ele chama também essa terra de cemitério. Chama de cemitério, e nós sabemos que a terra é uma escuridão. Ela é uma escuridão, ela está na escuridão. Então, espiritualmente falando, ela está na escuridão. E a luz que tem é Jesus, que ele disse, eu sou a luz do mundo. E aí disse João, se você está na luz, como na luz ele está, você tem comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo apaga todo o vosso pecado. A gente tem que conferir antes. Você não vai fazer uma viagem, depois quando você está lá na rodoviária ou no aeroporto, você vai examinar se você está com a passagem, você vai examinar se você está levando roupa certa, você vai examinar. Aí não dá mais tempo, se o seu documento está com você, tem que ter documento, apresentar que é o que identifica você, o seu documento, quem você é, onde você mora, né, a sua idade. Então você tem que ter bastante coisa. Você ir de um país para o outro, porque ela vai de um país para o outro, ela vai da terra para o céu. Nós temos que passar fronteira. Tem fronteira. País, quando passa para o outro, existe fronteira. E a fronteira há uma fiscalização. Na fronteira, ver se você está em ordem, se você está em condições de entrar naquele país que você está entrando. O irmão Brana prega mensagem sobre a fronteira. Há uma fronteira. Ele fala que nós temos que passar essa fronteira ali, nós seremos examinados, isso aí é depois de morto, examinado, ver se nós estamos em condições de entrar no paraíso. Nós estamos em condições de entrar no paraíso. E se você não estiver em condições, você é embargado ali. Você é preso ali. Por exemplo, para nós deixar as coisas mais claras, se você for para a Argentina, que é um país mais encostado com o nosso, quando você chega na fronteira, eles vão pedir para você seu documento, eles vão falar para você aonde você está indo, quanto dia você vai ficar dentro da Argentina, que lugar que você vai na Argentina, e o que você vai fazer na Argentina. Deus quer saber tudo isso, que você quer ir no céu fazer o quê no céu? Você quer ir para o céu fazer o quê? Porque lá só tem louvor. Se você não gosta de louvor aqui, você nem tem jeito de ir lá, porque lá só tem louvor, lá só tem santidade, lá no céu só tem honestidade, lá não tem palavra para você descrever céu. Você pode descrever um país que você queira, um estado que você queira, descrever uma montanha, descrever um rio, você não consegue descrever o céu. A beleza que tem no céu, irmão Brana disse, não tem palavra que você possa usar a altura da beleza que Deus tem preparado para os seus herdeiros. O apóstolo Paulo, ele não deixa de falar isso. Quando ele fala, quem separará nós do amor de Deus? Quem pode separar nós do amor de Deus? Ninguém. Aí ele fala, o que Deus tem preparado para nós? Olho não viu? Todas as coisas que você já viu, mas você não viu ainda o que Deus tem preparado para nós. E todas as coisas bonitas, lindas que você já ouviu, também o seu ouvido não viu a palavra tão maravilhosa que tem para falar para nós quando chegamos lá.
e de tudo que o seu coração já sentiu, de gozo, de alegria, nem se compara com o gozo que Deus tem preparado para você lá no lado de lá. Porque o lado de cá, onde nós estamos, aqui nós vivemos numa sombra. Aqui nós vivemos no negativo. Aqui nós vivemos, como disse, no cemitério. Aqui nós vivemos como num hospital de pestilento. Vale dos Ossos Secos, aonde nós vivemos, nos vales dos Ossos Secos. Aonde nós vivemos no vale da decisão, disse Jeremias. Nós estamos no vale da decisão, aonde você decide ir para o céu e para o inferno. E, irmão, você sabe, eu sei, nós sabemos, que quando nós vai viajar, que nós precisamos ter tudo em ordem antes de você pegar o veículo que vai te levar. Por exemplo, que eu estava falando da Argentina, eles pedem vacina, você tem que ter o cartão de vacina, você está vacinado para entrar no país, você tem que ter cartão de vacina, você tem que ter seus documentos, tem que ter tudo em ordem. Agora eu pergunto, você já viu se você está com o seu pacote, todo colocado no seu pacote, como Davi, quando foi lutar contra Golias, que ele tinha, o irmão Brana chama o seu pacote de lado, alfrangia, que fala de lado, ele tinha pé, ele tinha mel, ele tinha tudo que o pastor precisava, estava naquela sacola dele, o irmão Brana fala sacola que ele tinha. O pacote, né? O pacote. Vamos dizer pacote. O irmão Brana diz que pesa 40 quilos o pacote. Ele fala isso, falando do soldado que guerra. Antes de guerrear, ele vai para treinamento, o exército convoca, depois aquele soldado vai para treinamento. Se ele for convocado para guerra, ele já sabe o que fazer na guerra, porque ele já aprendeu no treinamento. Nós estamos aqui num treinamento, Jesus convocou nós para ser soldado dele, mas nós estamos em treinamento, isso que o irmão Brana disse, Deus está treinando nós para viver no céu. Deus está treinando nós para viver no céu. Não é treinando nós para brigar, não, treinando nós para guerra, porque no céu não tem guerra. Treinando nós para nós poder desfrutar a riqueza que Deus tem para nós, sem que nós estranhamos, sem que nós enlouquecemos, né? O que Deus tem preparado para nós. Deus está treinando nós para ser herdeiro do céu, está dando um treinamento em nós. E o pouco de alegria que nós temos aqui, nem se compara com a alegria que nós vamos ter lá, disse o irmão Breno. O pouco da alegria, o que nós temos de alegria aqui, pode ser o maior gozo que você tem, felicidade, a alegria que você tem, porque tem muita coisa que traz alegria, né? O nascimento de uma criança, vem um passeio, vem um presente que você ganha, vem um casamento, o nascimento do neto, tudo isso daí traz alegria. Mas nada se compara ao que Deus tem preparado para nós no lado de lá. Sempre por lado de lá, a coisa é sem explicação. Você pode explicar tudo aqui, mas você não explica nada de lá. Porque do outro lado de lá, do lado de lá da cortina do tempo, o que espera por nós, não tem palavra no dicionário, não tem exemplo para dar, não tem nada para você mostrar que compara a riqueza que Deus tem preparado para nós do lado de lá. Bom, tudo isso nós sabemos, o apóstolo Paulo fala. Mas a minha pergunta é essa, você já se preparou? Você está preparado? É a pergunta que o irmão Brana fez para a mãe dele. Mãe, a mãe está preparada para ir para o céu? Ela falou, eu estou, filho. Aí ele falou assim, a maior herança que a mãe vai deixar para nós é essa palavra. E eu estou preparada para ir para o céu. Ela falou, a maior herança. Só podia ter deixado para nós casa, deixado para nós fazenda. O que nós ia fazer com isso? Só ia brigar. Se a senhora deixasse uma fazenda para nós, o que nós, Brana, ia fazer é brigar.
por causa da herança. Mas o que a mãe está deixando para nós é muito mais do que fazenda. É muito mais do que isso. O que a mãe está deixando para nós é vida eterna, é um exemplo, a vida vivida de quem vai para a vida eterna. Mãe está deixando uma herança para nós de fé. Mãe está deixando para nós um exemplo. A mãe está deixando para nós ensinando. Mãe ensinou para nós o que é uma cristã, o que é uma vestimenta cristã. A mãe está deixando para nós o que é uma vida cristã, o que é uma mãe cristã, o que é uma santa ceia, que a mãe vai na santa ceia, mesmo com a mão tremendo por causa da idade, a mãe toma a ceia assim mesmo, o cálice fica tremendo na mão da mãe, e a mãe tomando a santa ceia. Isso é deixar para nós exemplo de cultuar Deus, exemplo de ir na igreja, não é com qualquer coisinha que você vai, você dispensa a igreja, você dispensa até mesmo de dar o seu dízimo, né? Você paga todas as contas, menos o dízimo você dá, você tem tudo, você é fiel na farmácia, você é fiel na loja, você é fiel, você é fiel com o seu patrão, é fiel na padaria, você é fiel com a sua força, é fiel com a sua água, mas não é fiel com o dízimo. Então você está faltando uma fidelidade na sua vida. E essa fidelidade vai ser cobrada por Deus, porque você está mexendo exatamente com o que é de Deus. Veja bem, por isso que eu estou perguntando, você está preparada? Você está preparada? Que ele perguntou para a mãe dela. A mãe está preparada para ir para o céu? Eu falei, eu estou, filho. Você, a maior herança que a mãe está deixando para nós é essa vida que a mãe viveu, é essa palavra certeira, palavra forte e confiante. Eu estou preparada para ir para o céu. Teve outra pessoa que fez uma pergunta também para outro que estava partindo, perguntou, você está preparado para ir para o céu? Você, olha, se eu não estou, lá Deus completa. Não é nada lá, Deus não vai completar nada lá, não. Deus completa aqui. Você vai chegar lá no ônibus, aí falar para o motorista, olha, você completa aí o meu dinheiro. O meu dinheiro não dá para pagar passagem, você dá para você completar? Ninguém vai completar, não. Você tem que ter completo aqui, porque Deus só vem buscar quem está preparado. Isso aí o que o irmão Brana disse, Deus vai levar quem está preparado para ir para o céu. Moisés, quando ele subiu no monte, antes dele ir para casa, antes dele ir embora, ele despediu do povo, subindo no monte, e lá de cima do monte ele gritou com Israel, que tudo estava vendo ele em cima do monte. Eu falei assim, Israel, daqui eu vejo a terra que vocês vão herdar, terra boa, que mana leite e mana mel. Eu não vou entrar lá, mas vocês vão. Mas vocês vão entrar lá, não é porque vocês são bons, é porque Deus é misericordioso. É porque Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a 3. Prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, são 3 testemunhas que Deus arrumou que ele ia dar essa terra para vocês. Vocês vão entrar lá por causa da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porque vocês não são um povo bom, não. Vocês são um povo rebelde. Aí ele fala assim, Deus está levando para lá aquele que vai agradar a ele. Aquele que não agrada a ele, ele não vai levar para lá. Aí você encontra o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que depois de Deus tirar um povo do Egito, ele matou no deserto os rebeldes. Nem todo entrou, ele matou no deserto os rebeldes. Eles tinham passado o Mar Vermelho, tinham sido batizados em Moisés, tinham sido batizados na nuvem e tinham sido batizados no Mar Vermelho. Com tudo isso, com 3 batismos, ficaram prostrados no deserto por ser murmurador, por ser criticador, por ser reprovador. Será que o seu problema não é reprovar pastor, não é reprovar ministério? É um problema, hein? Israel teve e morreu com isso. Será que o seu problema não é queixar do que Deus faz? Sempre está queixando do que Deus faz? Deus não pode ter uma dor de cabeça, não pode ter dor de perna, e já está queixando de Deus? É um dos problemas que não deixou Israel entrar em Canaã. Então você tem que ver se você está preparado.
Você tem que ver se você aguenta a pressão, porque o Umbanda prega deixando escapar a pressão. Você tem que ver se você aguenta a pressão que o mundo faz, porque o mundo faz pressão. O lar faz pressão, família faz pressão, igreja faz pressão, sociedade faz pressão. E você está preparado, então, para vencer as pressões que o mundo faz, e que Cristo vier hoje, se Cristo vier agora, você está com todo o que Deus quer dentro da sua sacola? Você está com tudo que Deus pede? Está tudo em ordem? Sua passagem, a sua vacina, o seu documento, a sua roupa, está tudo em ordem? Tem que ver se você está preparado para esse grande dia. Que já aconteceu 4 arrebatamentos na Bíblia. Se aconteceu 4, vai acontecer o 5º. Porque você fala assim, será que vai acontecer? Já aconteceu 4. Se já aconteceu 4, por que não pode acontecer o 5º? Deus já arrebatou Enoque, Deus já levou embora Elias, Deus levou embora Jesus, Deus levou embora os irmãos do Antigo Testamento. Agora vai levar a noiva, a sua esposa, que é o 5º, por causa da graça, ela é o 5º. Então, você está preparado? Enoque andou com Deus 300 anos, Deus tomou para si. Elias, ele andou com Deus, Elias andou com Deus e Deus levou ele embora numa carruagem. Jesus só fez, ele disse assim, só faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus falava assim, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Foi arrebatado. Imitando o Pai, foi arrebatado. E os santos do Antigo Testamento foram arrebatados porque eles, mesmo com o sangue de animais, que era o sangue que cobria pecado, mesmo com a coisa provisória, não era a real, mas eles foram fiéis naquilo que não era real, no sangue que não era o real sangue, no sacrifício que não era real, guardavam o sábado, que não é o descanso real, porque o verdadeiro sábado é o Espírito Santo. Aonde que um dia dá descanso para nós, irmão? Você já viu descansar num dia? Já viu descansar num dia? Quem dá descanso para nós é o Espírito Santo. O sábado é um tipo do Espírito Santo. Você tá em ordem, você está com as suas coisas tudo bem guardado, em ordem. Que Deus te abençoe, que Deus dá para você força, dá para mim, e que você continue orando para mim, para minha esposa, que ela está recuperando também do AVC que ela teve, e a sua oração é ouvida, eu sei que é ouvida, então apresenta nós perante Deus, que é uma grande coisa, a maior coisa, perguntar para o Mambana, o senhor precisa de alguma coisa, Mambana? Fala que nós fazemos. Mambana disse, eu preciso da vossa oração. Eu também falo com a minha Mambana, eu preciso da vossa oração. Que Deus te abençoe. Oliveira Marcelo tem uma pergunta. Aqueles que partiram em Cristo ainda têm lembranças de sua vida na Terra? O irmão Brana fala assim, irmão Marcelo, Deus abençoe, irmão Marcelo. Deus abençoe. O irmão Brana, ele fala, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não está aqui comigo. Ele fala aqui que nós sentaremos e nós... Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão, se não está muito complicado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão, onde fala que nós sentaremos... Deixa eu ver aqui. Não deve ter difícil aqui de eu achar. Deixa eu ver aqui. Ele fala que nós sentaremos... Deixa eu ver aqui. Ele diz que nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre a história da redenção. Nós vamos lembrar, sim. Porque se nós não lembrar, nós vamos sofrer amnésia. Então o céu não vai ter graça para nós. Porque como é que nós vamos dar glória ao céu se nós não viemos de vitória? Se nós tivermos vitória, porque nós tivemos luta. Então o que vai enriquecer nós. Mas eu não estou achando aqui não o que eu queria mesmo. Eu não estou achando aqui. Nesse momento não. Ele fala sobre isso. Deixa eu ver. Nós vai sentar.
se eu acho aqui. Não, eu não estou achando agora no momento, irmão. Eu não estou achando. Tem outra pergunta. Mas nós vai lembrar assim, viu, irmão? Nós vai lembrar, nós vai sentar por 1000 anos, irmão Bernadette, e nós vai contar a nossa experiência que nós tivemos aqui, nós vai contar o sofrimento que nós tivemos, o livramento que Deus fez. É isso aí que vai fazer o céu ser maravilhoso para nós, porque nós estamos num lugar que nós não merece estar, nós vai ver que nós não fizemos nada para ter lá, e nós vai contar, ué, passei por isso, passei por aquilo, mas com tudo que eu sofri, eu não mereço isso daqui. Nós vai contar assim, nós não vamos esquecer não, a nossa memória vai ser apagada da nossa memória, o que o diabo fez. O que o diabo fez vai ser apagado, porque nós não vamos levar lá a lembrança do diabo. Mas o que Deus fez na nossa vida não tem como apagar, porque é obra de Deus. A obra de Deus não se apaga. Qual foi a razão para Paulo repreender o jovem que falava a verdade? Atos 16, 17. O apóstolo Paulo repreende ele, irmão, porque Deus não aceita nada do diabo. E aquela é jovem, né? É jovem, né? Micael é jovem? É uma jovem, né? Não, é o Oliveira Marcelo. Não, aqui, tá. É o jovem. É porque estava... O que é aquela jovem que falava, esse homem anuncia o caminho da salvação, né? E que capítulo que está aí? Atos 16, 17. Atos 16, 17. Deixa eu dar uma olhada aqui em Atos 16, 17. Atos 16, 17, deixa eu ver. Atos 16, 17. Deixa eu ver. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça, era uma moça, gritando, diante de todo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vós anuncia o caminho da salvação. É porque era o diabo. É o diabo que estava nela, irmão. Porque o apóstolo Paulo viu que ela estava falando que Paulo pregava o caminho da salvação, que se ele era verdadeiro servo de Deus, e era o diabo pregando. É o que está fazendo hoje aí, usando as mulheres para pregar. Prega bonito, você viu que pregação bonita? Elogiando Paulo. Mas o apóstolo Paulo viu que era mulher. E por ser mulher, era o diabo. Porque Deus não usa mulher para ser pregadora. Por isso que o apóstolo Paulo viu que era o diabo. Você viu aí? Aqui que você vê que a mulher não pode pregar. Quando a mulher foi pregar a Paulo, pregar para a turma lá sobre Paulo, Paulo repreendeu ela. E ela estava pregando coisa bonita, viu? Ela estava pregando sobre Paulo, pregando que estava anunciando o caminho da salvação. E Paulo viu que era o diabo, não era o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo disse, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, porque a mulher é corpo, ela não é cabeça. E corpo não ensina a cabeça. Marcos Campos tem uma pergunta. Por que em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 10, só havia 2 tábuas no testemunho na arca e não a vara de Arão, nem a maná na panela dourada? Onde que está escrito? 2 Crônicas, capítulo 5, verso 10. Crônica. Vamos ver crônica, está escrito aqui, crônica. 10, 5, segunda crônica. Capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Deixa eu ver. 5, 10. No interior da arca havia exclusivamente as 2 tábuas de Moisés, as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horeb, onde Jeová firmou uma aliança com Israel depois que abandonaram o Egito. No interior da arca só havia exclusivamente as 2 tábuas. É porque ainda, irmão, não tinha surgido. Porque ainda, eu creio que não tinha surgido porque foi posto o maná na panela dourada. Foi posto a vara de Arão, que tinha florescido como prova do seu ministério. Foi posto lá. E também a glória da Shekinah. Ela repousou lá dentro também. Então aqui não está completo. Aqui Moisés fez o que ele tinha em mão para fazer.
Mas mais tarde ele coloca o que faltava ali dentro. É que nem a nossa vida, irmão. É o que eu estou pregando. Às vezes está faltando coisa. Aqui nós só vemos 2 tábuas de mandamento, não vê o resto das coisas. Assim também, aqui está mostrando, dá um entender assim, que não é porque nós também somos a arca. Nós também é a arca de Deus. Às vezes nós temos uma coisa e não tem outra. Às vezes nós não temos a panela, a maná, que é a palavra de Deus escondido, né? Às vezes nós não temos dentro de nós a vara de Arão florescida, que é vida. Às vezes nós temos uma coisa e não tem outra. Aí está um exemplo. Tem uma coisa e não tem outra. Tem 2 tábuas e não tem o resto. Isso aí mostra o crente. Tem uma coisa e não tem outra. É uma arca, tá certo. Mas não estava completa. Assim também é muito crente. Então o que eu estou pregando aí, essa é a confirmação da minha pregação. Alguém pensa que está preparado para o céu e está faltando tanta coisa, irmão. Está faltando tanta coisa e está dizendo, estou preparado para o céu. Se Jesus vier, eu vou. Vai, que jeito que vai? Se você não tem passagem, se você... Agora, olha aqui. Tem a arca, tinha 2 tábuas. Mas cadê a vara de Arão? Cadê o maná na panela dourada? Cadê a glória de Shekinah? Está faltando tudo. Está faltando tudo. Mas mais tarde Moisés completa isso daqui. Porque quando Josué pegou para passar o Jordão, estava completo. Quem sabe é por isso que Moisés não ia no Jordão com ela. Quem sabe por isso. Porque ela não estava completa. E se não está completo, não passa o Jordão. Que Deus te abençoe.